amigos telespectadores, amigas telespectadoras, o programa de hoje está especialmente espetacular. A gente deixa logo no começo de falar um pouquinho do coronavírus, é lógico que depois a gente vai falar mais, mas para falar de um assunto altamente delicioso. Vamos falar de vinhos. Eu conversei um pouquinho antes dessa pandemia toda com o Dr. Eliano Pellini, mestre da ginecologia, mas também professor da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. Ele havia acabado de retornar de uma viagem a Mendoza, na Argentina, a terra do vinho, e trouxe novidades interessantíssimas. Como a gente não pode fazer a entrevista pessoalmente, não pode ter contato, eu pedi que ele gravasse um vídeo contando um pouquinho dessa experiência. São coisa de 10, 11 minutos aí. Lógico que ficaria horas, dias falando sobre isso. Mas ele conta de bastante novidade. Para quem vê um pedaço da minha biblioteca aqui ao fundo, eu até selecionei um livro que eu tenho e que fiz questão de deixar aqui na mostra, que é O Vinho e Guerra, do Don e Patty Kladstrup. É um casal que escreve sobre os franceses, os nazistas e a batalha pelo maior tesouro da França, que é o vinho, claro. Eles falam da Segunda Guerra Mundial, falam de Napoleão, falam de uma série de assuntos que vale a pena ler este livro. Mas para conhecer um pouquinho, ter uma verdadeira aula sobre os vinhos de Mendoza, assistam a esse vídeo do Dr. Eliano Pellini. Boa noite. Hoje, nesse período de isolamento, a gente perde a noção em que momento do dia estamos e talvez em que próprio dia da semana estamos, mas estou aqui a convite de Joaquim Alex, obrigado pelo convite para falar de uma viagem que acabei de fazer em fevereiro, felizmente antes do isolamento social, para Mendoza. Eu já tinha visitado Mendoza algumas vezes no passado, mas dessa vez percebi que realmente houve uma grande evolução na produção de vinhos e principalmente na ética e na forma de que esses vinhos são feitos agora por vários enólogos jovens, netos e filhos de enólogos do passado, por muito flying enólogos que vêm da Europa, principalmente da França e da Itália, e isso dá aos vinhos argentinos uma consistência diferente, com uvas diferentes. A dominante ainda é a Malbec, uma palavra chamada Malbico ou mau gosto em francês, que era uma uva que praticamente desapareceu após a filoxera no fim do século XIX e praticamente só resiste hoje na cidade de Cahors, na França. Na Argentina, ela dominando toda a região central de Mendoza, ela conseguiu produzir vinhos a níveis de altitude bastante acima de 900 metros, o que tornou a casca dessas uvas extremamente mais firme, poderosa e espessa, dando cor e estrutura tânica aos vinhos argentinos que combinam muito bem com as carnes e as parrilhas que eles fazem ao fogo. O que surpreende nessa nova viagem que fiz é que outras uvas estão dominando o mercado, principalmente a Cabernet Franc, que era usada só em cortes tipo bordaleses, e a Petit Verdot, que é uma uva também muito pouco expressiva na França, apenas usada em cortes, e que alguns enólogos, principalmente mais jovens, estão usando para fazer os seus vinhos surpreendentemente tânicos e tão poderosos como os tanatos uruguaianos. O que percebi também, Mendoza é a capital de um estado chamado Mendoza e se localiza muito próximo à Cordilheira dos Andes. Do outro lado você tem Santiago do Chile, e 3 regiões vinícolas são dominantes nessa região de Mendoza: Tupungato, Vale do Uco e Maipú, nomes indígenas. Uco, por exemplo, é o nome do cacique representado pelos seus tribais na região do vale que vem logo abaixo da Cordilheira dos Andes. Maipo significa terra pouco fértil, o que dá uma caracterização de que essa região, 200 anos atrás, era uma região árida e seca, que inicialmente passou a ser cultivadas uvas e oliveiras na região de Tupungato e Maipo, com hidratação produzida através de água que vem da cordilheira, através de canais que você vê facilmente em toda a cidade. Mas a partir do nascimento da microgotejamento de água controlada
O Vale do Uco passou a ser dominante na produção das uvas, principalmente Malbec, Cabernet Franc e também algumas uvas brancas, principalmente a Sauvignon Blanc e a Chardonnay. Tanto que a Chandon também tem uma grande produtora de vinhos ali, assim como a Maison Bousquet. Mas o que surpreende mesmo são 3 vinícolas que vale a pena visitar. A L'Enemigo, que é de Alessandro Vigil, junto com a Adriana Zapata. Depois também Pulenta, onde os 2 irmãos são filhos antigos de um importador de carros Porsche na Argentina. E teoricamente eles são muito fanáticos por carros e vinhos, e a sua adega é fascinante, porque para cada tonel de aço inoxidável e depois uma barrica de carvalho francês, você tem um motor do Porsche número tal que fez a passagem por Le Mans. Então é muito interessante para quem gosta de carros e vinhos essa combinação dentro da adega. E o Salentine também é uma visita praticamente imperdível, visto que a sua adega subterrânea de 3 pisos é extremamente elegante. E eu tive a sorte de, estando lá, um dos enólogos que estava passeando conosco, um grande tocador de piano, tocador ou pianista, não sei o que é melhor, sentou ao piano dentro da adega e fez uma sonata maravilhosa que, inclusive, acabei gravando para que vocês possam ouvir. O que surpreende na Argentina? Eles fazem vinhos extremamente elegantes. Hoje eles são um dos grandes exportadores da América do Sul. Para nós brasileiros a relação custo-benefício é bem interessante. Comprando lá sem os impostos que nós temos aqui, os custos saem muito econômicos. A legislação permite você trazer 6 garrafas por pessoa dentro do avião como um pacote pessoal, e mais 10 garrafas dentro da mala, da forma que você consegue trazer sem que elas sejam prejudicadas. Teoricamente, 16 garrafas de vinho são liberadas para que você possa trazer. O que eu vi de interessante? Vários enólogos jovens, como do grupo Passionato Wines, que faz vinhos em ovos de concreto. Uma coisa surpreendente que permite a aeração do vinho simplesmente por gravidade. O grupo da Susana Balbo, que também usa os seus antigos lagares de concreto para fazer os seus vinhos, e tonéis de aço inoxidável com pedaços de madeira ou tábuas de madeiras ou vergas dentro do tonel, o que permite uma madeirização do vinho, uma técnica que aqui no Brasil não é legalizada. No Chile você também não vê, apesar de eles usarem chips ou lascas de carvalho. Mas no caso dos argentinos, eles pegam barricas antigas, desmontam essas barricas e transformam essas tábuas de carvalho dentro dos tonéis de aço inoxidável durante a fermentação, que dá uma característica chamada madeirização ao vinho. Não sei se é tão elegante assim, mas permite a pessoas que tenham chance de comprar vinhos mais baratos de provar essa característica que a madeira traz ao vinho. E também é muito surpreendente o que você vê de história ligado aos vinhos. Por exemplo, Ernesto Catena trabalha com determinados vinhos orgânicos, como o Animal, como Alma Negra, e Alessandro Vigil trabalha com características ligadas à mitologia, ligadas à história de Dante Alighieri, do paraíso, do inferno. Então, os vinhos passaram a ter uma grande caracterização, não só enológica, mas também histórica. Adriana Zapata, Adriana Catena, que trabalha com Alessandro, é uma historiadora, então o vinho ganha uma dimensão histórica, uma dimensão ecológica. Hoje esse caminho dos argentinos é praticamente sem retorno, já que os vinhos ganharam muita elegância. O que eu gostei bastante também é a qualidade de atenção que os argentinos estão trazendo. Cada vinícola provavelmente criou esse hábito de fornecer almoço incluído na degustação, e a degustação saiu daquela coisa estéril
de copos e água e pãozinho na sua frente para um almoço extremamente rico e diferenciado. Vale a pena almoçar na Susana Balbo, vale a pena almoçar na Azul, uma vinícola extremamente jovem, que também tem refeições argentinas características. Vale a pena visitar a Boucher, que é uma vinícola francesa, caracterizada por uma grande localidade perto da montanha, muito interessante. E o que eu gostei também foi de conversar com alguns enólogos jovens que estão trabalhando muito diferente do que trabalhavam seus tios, seus avós. De forma geral, Joaquim, é uma viagem para nós brasileiros muito interessante. Vale a pena comprar os vinhos que para nós brasileiros são muito interessantes, como o Catena Zapata, o DV Catena, mas eu sugiro que quem viajar agora, depois dessa crise nossa aqui de coronavírus, procure vinhos exóticos e diferentes, de uvas realmente diferentes. Existem vendedores muito treinados e diferente do que faz-se no Brasil, onde os vinhos mais caros são empurrados ao comprador, eles têm uma filosofia de divulgar os seus vinhos novos, o que torna o nosso dinheiro extremamente rico, porque você pode com mais ou menos 1.000 pesos comprar vinhos de elegância e de qualidade. Eu sugiro também que você faça algumas visitas a restaurantes importantes em Mendoza. O mais interessante chama-se Açafrão. Depois você tem o Ana Bistrô e você tem o Maria Antonieta, que são restaurantes de custo baixo. Uma refeição para um casal com vinho sai na faixa de R$100 hoje. E comida muito bem preparada. Para comprar vinhos, há uma vinícola chamada Sol e Vinho, que também tem pessoas muito interessadas em ensinar sobre vinho. Eu sugiro também que em Mendoza você visite o Parque Nacional, onde está o museu e está o monumento aos exércitos dos Andes, que derrotaram os espanhóis em plena cordilheira. E uma das coisas que me fascinou muito é essa construção desse monumento. Se vê soldados peruanos, chilenos e argentinos na direção da Cordilheira dos Andes, dando a intenção de que a liberdade ela voa mais alto do que o próprio côndor, que é o animal dominante nesses 3-4 mil metros de altitude. Agradeço o convite, foi uma viagem muito interessante. Felizmente meu estoque de vinhos que estava terminando agora está completo com as 16 garrafas que eu trouxe. E eu faço um brinde a todos aqueles que estarão bem depois dessa crise. Espero que a gente saia saudável. Não posso dizer, como acabei de ler em alguns artigos, de que vinho realmente protege, mas que melhora a qualidade de vida, principalmente se a gente puder visitar vinícolas e visitar locais que fazem vinho, a gente fica realmente mais feliz e talvez não mais saudável, mas mais pleno. Obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Obrigado. Bom, e depois desta verdadeira aula deliciosa do Dr. Eliano Pellini sobre vinhos, a gente vai ver o bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. E antes de gravar esse bloco que vocês vão assistir a seguir, eu conversei com o professor Tobias e ele falou, olha, essa aula do Pellini vai ser fantástica, mas eu te sugiro uma outra, que vai ficar para um próximo programa. Já está convidado, hein, doutor Eliano? Fala para o Eliano falar de mulher e arte. Ele dá um espetáculo, é uma aula show fantástica, falando de Modigliani, falando da mulher em várias fases da vida. Então, doutor Eliano, se prepara que a gente vai fazer uma entrevista logo em seguida. E assim que acabar o bloco Saúde do Homem, a gente vai ter novidades para vocês. Muito bem, e hoje a gente começa um bloco Saúde do Homem bem diferente, fazendo a entrevista remota, aí, à distância, porque a gente não pode ficar se deslocando, né? A orientação é fique em casa e a gente repete essa orientação o tempo todo. Mas, felizmente, a gente tem o avanço tecnológico aí para nos colocar em contato com as pessoas queridas. E hoje eu tenho esse prazer de fazer essa entrevista online com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul. Eu vou falar bom dia porque a gente está gravando de manhã. Todo mundo sabe que as entrevistas são gravadas e o programa é transparente, porque a gente fala tudo o que acontece, até nos bastidores. Professor, muito bom dia. Obrigado por me atender para mais essa entrevista.
Bom dia, Joaquim. Bom dia aos telespectadores também. Ótimo. Professor, a gente fica imaginando aqui, nessa pandemia toda, né, o pandemônio, como outros jornalistas já escreveram por aí, a atividade de um médico impossibilitado de desempenhar a sua função da forma como fazia antes, no teu caso, por exemplo, de receber muitos pacientes no consultório, mas ao mesmo tempo ter que atender, porque tem urgências, tem necessidades nos hospitais, tem cirurgias que não podem ser adiadas. Como é que está sendo o trabalho de um urologista nesse período? Na verdade, a gente está trabalhando por prioridades, né? Você tem o pessoal que está na linha de frente dos hospitais, né, que estão atendendo os casos, fazendo a triagem dos casos emergenciais. É bom não esquecer que as urgências de outras causas que não a Covid-19 estão acontecendo normalmente, como infarto, derrame, outras coisas graves, né? A maior parte dos indivíduos que procuravam o pronto-socorro por uma causa não tão grave estão ficando em casa realmente. A gente vê uma diminuição. A gente está numa fase, às vezes é um pouco difícil de entender, né? Por exemplo, a China, a epidemia já terminou. Ela já passou pelas 6 semanas. Né? A Itália agora está vendo um índice muito alto de indivíduos que estão se curando. Está passando também para a fase final da epidemia. E a gente está numa fase que o pico da epidemia vai ocorrer daqui a 1 a 2 semanas. Né? Então, a gente ainda não está vendo o pior cenário que vai acontecer dessa epidemia. Né? Mas, de qualquer maneira, o que está acontecendo? A gente está pedindo para os pacientes que têm consulta eletiva, acompanhamento por doenças benignas, eventualmente ficar em casa, não marcar consulta. Então, realmente, diminuiu muito o volume de atendimento nos hospitais. E as urgências, sim. Né? O urologista trata de cânceres que são agressivos, que muitas vezes não pode esperar 2, 3 meses, como câncer invasivo de bexiga ou doença de alto risco, câncer da próstata. Em alguns casos, realmente, doença metastática, não podem esperar. Tem que iniciar um tratamento imediato, então tem que passar com o médico para poder fazer esse tratamento. E não esquecer também que, além do câncer, que muitas vezes você tem cânceres não agressivos também que podem esperar, mas isso o médico tem que fazer avaliação, pelo menos uma avaliação inicial. Você tem também pacientes que têm pedra, por exemplo, pedra nos rins. O rim é um órgão vital. Se a pedra desce, entope o ureter e não caminha, o indivíduo pode perder o rim, que é um órgão vital. Então, uma outra situação de emergência. Né? E nessa pandemia eu tive 2 atendimentos também de casos bem urgentes, que é a torção testicular. Né? A torção testicular acontece em indivíduos jovens, e aí o indivíduo perde o testículo, se não for operado com até 6 horas de diagnóstico. E uma outra situação, os indivíduos estão ficando muito em casa, né? Só para trazer um pouco de humor, né? E aí acabam fraturando o pênis, né? De tanto ter relação sexual, às vezes pode fraturar, rasgar o bugine, é uma emergência também, o pênis fica roxo, enorme, doloroso, você tem que suturar a túnica albugínea para o sangue do pênis não sair para fora, e é uma emergência. Tive um caso também de uma emergência dessa. Então, eventualmente, a gente ainda trata emergências, mas, em geral, a gente tem aí 90% do que a urologia faz são consultas eletivas. Então, isso diminuiu, a gente está pedindo para os pacientes esperarem. E uma alternativa que está surgindo também, que você falou bem da tecnologia, o Conselho Federal de Medicina autorizou a telemedicina nesse momento de pandemia com uma condição mais simples, por exemplo, como nós estamos fazendo agora. Né, com plataforma Zoom, com outro tipo de plataforma que você possa fazer o atendimento do paciente sem examinar. Quer dizer, pelo menos uma triagem, uma conversa, um acompanhamento de paciente que já faz tratamento, tudo isso é aceitável pela telemedicina hoje. Então, é assim que a gente está caminhando hoje. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Então, está tendo bastante consulta pela telemedicina a partir dessa aprovação do Conselho Federal de Medicina. E é interessante dar ao paciente uma tranquilidade também. Às vezes ele quer só saber
do médico, se está tudo em ordem, se ele continua tomando tal medicamento ou não, se ele para. E o médico Sim, pode dar essa sim. orientação, né? Em algumas situações ele quer uma receita que a gente pode fazer por via virtual, ele imprime em casa, né? Então, a coisa assim, há males que vêm para bem, Sim. né? Eu acho que a gente foi meio forçado, estava na discussão da telemedicina, né? No Brasil estava sendo discutida, e nessa situação agora a gente é praticamente obrigado a agir dessa forma, né? Ainda que não está totalmente universal, os médicos têm que implantar uma plataforma específica para poder atender pacientes, né? Mas informalmente a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui, Verdade. né? E tem médicos que no seu consultório estão implantando essa plataforma que faz até o recebimento dos honorários também, por Legal. questão de atendimentos. Isso é importantíssimo. Eu estava até conversando com um amigo que é empresário de tecnologia e tal, e tem plataformas, inclusive, sendo testadas e já colocadas em práticas em alguns hospitais públicos, que para atender até o SUS. E com certeza a gente vai Sim, ter avanço nisso aí, avanços de não precisar ter mais aquelas filas enormes nos ambulatórios. A gente vê na Faculdade de Medicina do ABC, todo dia de manhã, quem passa por lá, aquele ambulatório, aquela sala de espera gigantesca, as pessoas precisando, de repente, muitas daquelas consultas, elas poderiam ser feitas de forma virtual, pouparia tanto o paciente quanto o médico, daria mais agilidade ao trabalho e mais eficiência, né? não tem dúvida, e mais barato também, Mais custo, barato, né? é verdade. Tanto para o paciente, deslocamento, né? Às vezes passa um dia inteiro lá, tem que almoçar fora, até para o serviço de saúde mesmo, né? Por exemplo, muitas vezes o paciente vai só para pegar uma receita, né? Não é uma consulta formal. Então, essa triagem, eu acho que poderia ser feita pela telemedicina, sim, né? E aí, quando necessitar de uma consulta formal, porque muitas vezes a gente não consegue fazer diagnóstico sem examinar, só conversando com o paciente. Então, aí a questão presencial é importante. Mas eu concordo, a triagem eu acho que reduziria muito as filas, seria mais fácil fazer um atendimento mais personalizado para o paciente, porque muitas vezes com aquelas filas, com muitos pacientes para atender, o atendimento acaba sendo um pouco rápido, né? Não que mal feito, mas mais rápido, e às vezes você não consegue perceber todos os problemas que o paciente tem e fazer os encaminhamentos apropriados. Correto. Professor, aulas também o senhor tem dado aí pelo Zoom, pelas plataformas aí online, tanto para o pessoal da faculdade quanto nos cursos de aperfeiçoamento? Isso é uma outra coisa que tá passando a acontecer também, né? Webinars, né, estão assim, disseminados, né? Quando você entra em redes sociais, não, você percebe que está havendo muita apresentação por via online, né? Ou mesmo lives, né? Transmitidas ao vivo com discussão de especialistas, né? O que a gente teve essa semana uma reunião mesmo do Consenso Brasileiro de Cirurgia Robótica, que eu estou coordenando junto com o Dr. Elinei Faria, de Belo Horizonte. Então, tinha gente de todo o Brasil, tinha gente do Nordeste. É interessante você poder estar numa plataforma de discussão onde todos participam e você não precisa estar presencialmente para conseguir tocar o projeto em frente. Então, reuniões dessas, ou mesmo de esclarecimento do Covid-19 ou de outros assuntos que vão seguindo, a gente percebe que está tendo muito dessas manifestações na internet. Acho que fica até difícil, às vezes, você se organizar, porque não tem você não tem um roteiro, né, da onde você consegue ter essas informações, saber quanto vai ter e onde, né? Isso seria uma coisa até interessante que pudesse existir, um instrumento que pudesse dizer para a gente onde é que, se pudesse cadastrar o teu evento numa central e ela pudesse estar disponível para as pessoas poderem saber que vai haver esse evento. Mas está havendo muito isso. Acho que um pouco por parte da pandemia, isso aí passou a proliferar mais. Tá ótimo.
Professor, infelizmente o tempo de televisão é curtíssimo. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente vai voltar nas próximas semanas, sempre contando novidades, trazendo novidades para os nossos amigos telespectadores. Obrigado pela entrevista. Que é isso, obrigado, bom dia. Muito bem, terminado o bloco Saúde do Homem, a gente volta a falar de mulher, volta a falar de ginecologia, porque eu também pedi para gravar um vídeo para a gente ao professor Dr. Caio Parente Barbosa, que é mestre e doutor em ginecologia e o idealizador do Instituto Ideia Fértil, que funciona ali anexo à Faculdade de Medicina do ABC. Ele tem informações importantíssimas às futuras mamães. Confiram. Oi, Alessi. Nós estamos aqui em quarentena, fazendo todas as coisas necessárias para diminuir a propagação desse coronavírus. E algumas coisas a gente tem que falar sobre reprodução assistida. Você já fez várias vezes reportagem com a gente lá no Instituto Ideia Fértil sobre isso, e agora nós estamos fazendo aqui remotamente. Na realidade, em teoria, há algum tempo, no começo desse processo, a AMB e a Agência Nacional de Saúde, elas colocaram que todos os atendimentos que não fossem essenciais em termos de saúde fossem suspensos. E praticamente todos os laboratórios de reprodução humana, eles acataram essa orientação e suspenderam seus atendimentos nos locais, nas clínicas de reprodução humana. Óbvio que os ciclos que estavam em andamento, eles permaneceram e foram até o final, e apenas neste momento, todos os embriões então foram congelados, com a ideia de que não fosse transferido, principalmente porque a gente não sabia e não sabe ainda exatamente quais são os efeitos do coronavírus na gravidez. Mas isso a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Primeiro eu quero falar sobre as questões da reprodução assistida, como elas estão neste momento. Bom, então, num primeiro momento, teve a recomendação da Agência Nacional de Saúde para que se suspendessem então todos esses ciclos, e depois foram saindo algumas normativas, né? Essas normativas foram saindo, em primeiro lugar, pela Sociedade Europeia, né, de Reprodução Humana, depois pela Sociedade Americana de Reprodução Humana, logo em seguida as duas sociedades nacionais, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, soltaram normativas que eram exatamente aquelas que a gente já vinha cumprindo. Quer dizer, todas as pacientes que estavam em tratamento iriam até o final dos seus tratamentos, os embriões seriam congelados e novos ciclos não iriam recomeçar, né? Nós aqui no Instituto Ideia Fértil tomamos uma medida que era as pacientes que tinham situações de preservação da fertilidade que fossem urgentes, a gente tem mantido os ciclos. Quais são essas situações? Basicamente, aquelas pacientes que já têm uma diminuição da sua reserva ovariana, quer dizer, seus ovários já estão no processo final, e 3, 4, 5 ou 6 meses, que é o tempo previsto para a duração desta pandemia, né, seria um tempo muito grande para que essas pacientes perdessem, né? Então, pacientes acima de 40 anos, pacientes que têm o exame antimileriano muito baixo, essas pacientes a gente orientou para que continuassem a fazer os seus ciclos, né, continuassem a fazer a sua preservação, isso é, congelar seus óvulos para fazer um processo de fertilização in vitro depois. Essas pacientes a gente manteve. Além disso, como você sabe, a gente tem um projeto que se chama Guardando Sonhos, que é para paciente que tem um câncer, né, que vai fazer quimioterapia,
ou que tem outras doenças que fazem com que a reserva ovariana caia de forma muito significativa ou se extingua, né? Quer dizer, o paciente fica sem folículos para poder ter seus filhos. Essas pacientes também a gente manteve os ciclos e continuamos fazendo. É um programa gratuito do Instituto Ideia Fértil, outras clínicas fazem também, mas o nosso programa é fundamentalmente de cunho social. Esses ciclos também a gente está mantendo, a despeito de todas as nossas dificuldades financeiras que todos estão passando, né? Então, essa normativa ainda não tinha saído pelas sociedades e a Anvisa ontem me encaminhou um e-mail para mim e para todas as clínicas, né, em relação a isso, e eu vou passar a te falar agora quais são as recomendações mais novas. E as outras eram recomendações, aqui é uma normativa da Anvisa e, portanto, tem que ser cumprida, né? Bom, em primeiro lugar, a Anvisa fala exatamente a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Então, para nós, não houve nenhum tipo de modificação nos tratamentos de reprodução assistida. Nós estamos fazendo a preservação da fertilidade para pacientes com reserva ovariana baixa e fazendo preservação da fertilidade para pacientes oncológicas. Bom, isso por um lado. Outra coisa que a Anvisa fez foi proibir a importação de óvulos e sêmen de países onde você tenha, que basicamente o que a gente compra é dos Estados Unidos e da Europa, e portanto está proibido qualquer importação de sêmen que tenha sido congelado depois de 30 de janeiro. Então, por quê? Por conta de eventual risco de contaminação desse sêmen pelo coronavírus e, portanto, não foi autorizada. Eu acho que na normativa da Anvisa não foi colocado a questão do sêmen brasileiro, mas eu acho que vale exatamente a mesma coisa que eles estão falando. A gente só vai utilizar sêmen que foi congelado previamente. E mais um pouquinho, à medida que os testes forem sendo liberados, a gente vai passar também a eventualmente fazer o teste do coronavírus no sêmen. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está aí administrando a hipótese de fazer esses exames, né? Nessa nota técnica da Anvisa também, quer dizer, proibido total qualquer importação dessas amostras, né, de qualquer forma, a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde declarou o surto como uma pandemia, né? Então, isso está sendo seguido. Que mais que eu posso te dizer? Eu acho que, na realidade, o que vai acontecer é que isso tudo vai passar. As mulheres têm que continuar se cuidando, têm que continuar se preparando para engravidar, têm que continuar em casa tendo relação, porque eventualmente mesmo aquelas pacientes inférteis podem eventualmente engravidar neste período. E eu vou falar, por fim, a questão da gravidez e coronavírus. Existem já alguns relatos, existem vários trabalhos sendo publicados, alguns trabalhos vindos da China a respeito de crianças nascidas de mães com coronavírus, né? Essas crianças frequentemente pegaram a doença, mas tiveram formas muito mais brandas, não teve nenhum caso de óbito em recém-nascidos de pacientes com o coronavírus. Então, nesse aspecto, aparentemente, do ponto de vista obstétrico, quer dizer, mesmo durante a gravidez, mesmo ao nascimento, parece que o coronavírus não tem grandes problemas para isso, né? Então, acho que as grávidas podem ficar bastante tranquilas, óbvio que se cuidando, mas podem ficar bastante tranquilas. Sem nenhum problema. É lógico que engravidar neste momento talvez não seja uma coisa tão aconselhada, mas de qualquer forma acho que nossas pacientes podem ficar tranquilas que dentro de 2, 3 meses a gente está aí voltando a trabalhar. É isso, obrigado, Alessia.
O estande do prédio mais moderno e inovador do Tatuapé já está aberto. A Patriani convida você para conhecer o Platina Patriani. O Platina Patriani tem uma excelente área de lazer, com piscina com deck molhado, ducha e solário. Churrasqueira externa com forno elétrico de pizza, geladeira, chopeira e bancada em granito. Salão de festas gourmet com decoração sofisticada e espaço fitness completo, todo equipado. Os apartamentos da Patriani têm inúmeros diferenciais que valorizam ainda mais o projeto. Vem comigo conferir de perto. A varanda gourmet é entregue nivelada com a sala. Se você quiser, ainda pode remover a testeira, integrando totalmente os ambientes. A varanda gourmet já entregue com churrasqueira completa, com grelhas, espetos, ventoinha. Aposto que você já está se imaginando fazendo aquele churrasquinho de final de semana com seus amigos, né? As salas e os quartos já vêm com ponto para instalação do ar-condicionado, com toda a infraestrutura pronta. Um super diferencial da Patriani. A área de serviço é separada da cozinha e ambas contam com janela, favorecendo a iluminação e ventilação natural. E falando em iluminação e ventilação natural, as janelas da suíte são maiores que o tamanho padrão do mercado, melhorando ainda mais o ambiente. São tantos os diferenciais que a Patriani oferece. Vem conhecer de perto o Platina Patriani e tomar um café com a gente. Estamos na Rua Platina, número 151, a 2 quadras do Shopping Metrô Tatuapé. Vem! A gente está estreando aqui uma gravação à distância, né? Porque não dá para ter contato físico em função dessa pandemia, mas está muito legal. O Valtinho até arrumou um cenário bonito lá da sacada, que até com inveja do cenário dele. O meu tá a minha biblioteca, que normalmente aparece nos meus vídeos, dessa vez está fechada, porque eu vou dar uma arrumada nos livros aí. A gente andou reclamando que tem os livros muito bagunçados. Eu vou começar a trocar um pouquinho, vou lendo e mudando. Mas primeiro, Walter Moura Júnior, vice-presidente da Assisbec, Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, muito obrigado pelo prazer de me conceder essa entrevista de estreia para mim aqui, não sei se para você é ou não, como entrevista. Não, também, também, então, a primeira, é isso aí. A gente vai aprendendo. É bom, a crise também a gente tem que aproveitar para tirar lições. Então, algo que a gente nunca imaginaria que fosse fazer, está aí, estamos fazendo, aprendendo a mexer com essa ferramenta aqui, que é o Zoom, tem outras aí disponíveis no mercado, Sim. Mas uma entrevista legal. Me conta como é que está sendo o trabalho na Assisbec nesse período, que não é dos mais fáceis, né? Sim, sim. Olha, primeiramente, quero te parabenizar mais uma vez aí pelo programa, pelas ações. A gente está vivendo um momento, realmente um momento difícil, que nunca, como comentei já, nunca nós passamos por essa crise. Essa crise é uma crise que veio, na minha opinião, para equilibrar um pouco as relações humanas também, né? Porque tudo está sendo mudado, tudo está sendo diferente, inclusive essa entrevista que nós estamos fazendo agora, né? Antigamente as pessoas falavam assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e agora as pessoas têm tempo. As pessoas podem arrumar tempo, sim, para refletirem, para pensar naquilo que realmente tem valor na vida, né? Todo mundo pensando muito no valor hoje que a vida tem. E baseado nisso, eu posso estar falando para você que, como Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, nós temos uma preocupação muito grande, não só com vidas, que está em primeiro lugar, mas a gente se preocupa também com o vamos dizer assim, a pós-crise, né? Sim. Então, essa pós-crise, a gente tem que pensar um pouquinho como que serão as relações, os relacionamentos, e como que ficarão esses milhares de empregos que estão sendo a gente já está vendo em 15 dias, nós já vimos um impacto muito grande. É simples, é só você chegar, né? Quem sai, quem tem que trabalhar ainda, a recomendação é ficar em casa, mas muitas pessoas precisam sair, né? Principalmente as pessoas que trabalham na saúde, os postos de gasolina ainda estão abertos. Então, se você pegar todo esse nicho e você chegar e perguntar para um frentista, como é que está aí? Ele olha para você, olha, hoje eu tive essa experiência, eu fiz essa experiência.
Hoje foram 7 mandados embora. 7 no posto de gasolina. 7. Posto de gasolina. Aí eu perguntei para ele, mas só nesse posto? O proprietário desse posto tem 28 postos e pelo menos mandou 5 de cada posto embora. Então faz uma conta rápida. Então, para você ver a crise que nós vamos entrar. No caso das nossas ações, Joaquim, nós estamos incentivando que as pessoas comprem no pequeno empresário, compre perto da tua casa, como eu já falei. A associação comercial, ela tem como papel, obviamente, no momento de crise desse, passar para os seus associados, passar para as pessoas a criatividade, que usem a criatividade e também fazer uma campanha que aqueles comércios que estão abertos, considerados essenciais pelos decretos, estão abertos, que as pessoas prestigiem o comércio do seu bairro. Esse é o nosso papel fundamental. Eu tenho visto que essa campanha, nós começamos essa campanha e, de repente, ela se estendeu. Tem muitas entidades, muitos atores participando e fazendo, né, uma campanha para que você compre no teu comércio de bairro. E por que isso? Principalmente porque os comerciantes, aquela pessoa que tem uma mercearia, aquela pessoa que tem uma pequena farmácia, geralmente é uma economia familiar também, né? E quando eles contratam um ou outro. Então, a gente está fazendo com que essas pessoas não quebrem, tá certo? Verdade. E essas pessoas aqui garantem a grande maioria dos empregos formais no Brasil, né? A gente sabe disso. Sem dúvida. Micro e pequenas empresas que respondem por mais de 80% dos empregos formais com carteira assinada, né? Se você considerar, a gente considera também os microempreendedores individuais, a gente tem que considerar nessa linha, as micro, pequenas empresas, dá mais de 85% dos empregos, né? Então, é considerável. Você não pode temos que, assim, seguir as recomendações de higiene, temos que nos adaptar, isso é fundamental. Mas até quando isso daqui, a gente não tem prazo para que isso acabe. A gente viver na dúvida, viver na incerteza, gera muitos problemas, e problemas psicológicos também. Por isso que nós temos que entender que, assim, todo mundo come, todo mundo tem as suas necessidades básicas, todo mundo... Então, como é que nós vamos, até quando que nós vamos viver esse medo? Já está aí, nós temos os outros países, principalmente da Europa, aí, que realmente saiu fora do controle. E, obviamente, Joaquim, uma coisa importante também, a gente tem que preservar o nosso sistema de saúde. Verdade. O ficar em casa, ele é importante, sim. Sair sem necessidade, para quê? Vamos respeitar, vamos se sacrificar. Mas a gente também tem que olhar que, acabando essa crise, como é que vai ficar a nossa economia? Imagina o tamanho da tua preocupação, do teu pai, meu amigo Walter Moura, há muitos anos, não vou falar quantos, senão vão falar que a gente é velho. Mas eu imagino a preocupação de vocês, enquanto líderes do comércio, da indústria, ficar na preocupação, que você colocou muito bem no início da tua fala aí, que em primeiro lugar está a saúde. E eu entendo também que não existe essa guerra entre tenho que defender a saúde ou tenho que defender o emprego. Não, as coisas elas caminham juntas. Obviamente, a saúde é mais importante, porque se não tiver as pessoas vivas, não vai ter ninguém para trabalhar depois, não vai ter ninguém para comprar, não vai ter ninguém para consumir. Mas também a gente tem que estar preocupado. Eu vi hoje, até publiquei uma live no meu Facebook, sobre 280 demissões na CVC em Porto Seguro. E a CVC é uma empresa que a gente conhece bem, porque começou aqui em Santo André, né? Tanto que CVC, pouca gente sabe, mas são as iniciais de Carlos Vicente Cerchiari, um empreendedor fantástico. Depois, foi desenvolvida aqui, virou a maior empresa de operadoras de pacotes de viagens do mundo. Porto Seguro é um destino para eles que garante o movimento do ano inteiro, porque é fantástico. Eu imagino quanto dói para um empresário ter que demitir 280 empregados, mas dizendo o seguinte: eu estou demitindo agora porque eu posso esperar mais 3 meses e até pago os 3 meses de salário. Só que daqui a 3 meses eu posso não ter dinheiro
para pagar a indenização, para pagar a multa do fundo de garantia. Eu estou pagando isso agora para que a gente possa, na volta, renegociar. Como é que você, como líder empresarial, está vendo isso? Inclusive essas medidas do governo. Hoje mesmo foi publicado o decreto da autorização da suspensão de contratos de trabalho. Tem várias regras. Eles pagam uma parte do seguro-desemprego, a empresa pode reduzir metade. Como é que você está vendo essas movimentações? Olha, Joaquim, eu tenho visto da seguinte maneira: o governo, primeiro que o governo demorou muito para tomar as suas iniciativas. Eu acho que ainda está muito devagar. É necessário, tá certo? Agora, vamos considerar o seguinte: suspensão de contrato de trabalho e diminuição de horas trabalhadas, perfeito? As grandes empresas conseguem fazer isso. As grandes empresas estão se movimentando. Muitos estão dando férias coletivas, né? Por exemplo, se você pegar a Scania, a Volks, férias coletivas. A GM agora, mesmo, né? GM, férias coletivas. Agora, as pequenas empresas, elas não têm condições de trabalhar com redução de horas de trabalho, suspensão do contrato de trabalho. Essa é uma medida voltada mais para médias e grandes empresas. Eu acho que ali sim. Agora, eu vejo que é óbvio que é uma saída, o governo está tentando aí se movimentar para atingir todos os setores, né? Desde do microempresário, do grande empresário. Agora, inclusive das pessoas também, né? Agora, esse bolsa, fala que é o Corona Voucher, né? Esse Corona Voucher de R$600 aí. É o nome que, particularmente, eu achei horrível usar isso aí, porque você associa a questão do Corona. Também, tem que inventar um nome novo aí para isso. A Associação Comercial, Joaquim, ela fez um manifesto, inclusive, que era contra antes do Dória decretar, né, o fechamento dos comércios. A Associação Comercial era contra o fechamento. Nós nos manifestamos, inclusive, mandamos essa manifestação para o prefeito Orlando Morando. Nós somos contra radicalmente, mas nós éramos favoráveis ao aumento das medidas de higiene, nós éramos favoráveis a gente montar uma estrutura para que as pessoas pudessem ser atendidas. Porém, o que ocorre? Depois nós mudamos isso porque as pessoas continuavam nas ruas. As pessoas não estavam entendendo no início que era para ficar em casa, que não era para ter aglomeração. Eu acho que a gente demorou um pouquinho. Opa, deu uma travada. Mais consciência. Essas transmissões online, a internet, você falou, a gente demorou um pouquinho e aí deu uma travada. Deu uma travada? Mas, então, eu estou dizendo para você que, assim, que nós somos a favor que o comércio seja aberto gradativamente, sim, com as medidas de higiene, com a vigilância sanitária fiscalizando, aqueles comércios que não há aglomeração de pessoas, e aqueles que há aglomeração de pessoas, montar um esquema de atendimento diferenciado, tá certo? Montar talvez algumas... as farmácias, inclusive, estão colocando, não sei se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. As farmácias, elas estão colocando uma corrente assim para que você não se aproxime, né, sim, muito próximo. Então, eu acho que o comércio hoje está mais maduro para adotar medidas de prevenção e que a gente possa pensar gradativamente em voltar porque até o dia 7 de abril existe esse decreto, né, no estado todo. Então, nós entendemos que se até o dia 7, se houver prorrogação, aí a gente tem que fazer alguma coisa aí para salvar a economia, porque é muito difícil. Um pequeno empresário, em 15 dias, fechado, ele quebra hoje. É muito complicado. Então, são ações do governo interessantes, tá certo, Joaquim, que nós achamos que são necessárias emergencialmente, mas eu acho que tem que ter algo mais forte aí no caso, né? Prorrogação de tributos é importante, nós já nos manifestamos a favor dessa questão também. Já teve essa prorrogação do pagamento da Previdência, do PIS e COFINS nos próximos 2 meses, jogando para agosto e setembro, já é um dado, né? Tem o imposto de renda, que a declaração foi jogada para 30 de junho, consequentemente o pagamento também. Vamos ver se os impostos federais, que são pesados, né? Imposto de renda, para a empresa que paga o imposto de renda, a contribuição sobre o lucro líquido, que é a tal da CSLL, que vence agora, dia 31 de abril, 30, né, de abril deste mês, a gente vai ter isso aí, tem que prorrogar, não tem como, porque, como você falou, a pequena empresa não tem capital de giro para bancar isso.
Não tem capital de giro. E a gente tem que fazer um estudo também, até municipal, para que alguns tributos aí a gente também tem que pensar em verificar como está também, porque o que ocorre? Agora as prefeituras vão ter uma queda de arrecadação violenta nesse período, Verdade. né? Elas tiveram sorte, entre aspas, a gente pode chamar isso de sorte, porque o pagamento do IPTU, que venceu no começo do ano, muitos proprietários têm o hábito de pagar à vista para ter um descontinho ali de 5%, tal. Ou o IPVA também, que volta para as prefeituras, uma parte considerável, né? Muita gente já pagou. Então, elas tiveram sorte nisso. Mas eu vi, por exemplo, a Prefeitura de Santo André suspendeu o pagamento neste mês do ISS, mas só para o ISS fixo, que é dos pequenos contribuintes. A empresa que é prestadora de serviço mesmo, que paga o ISS normal, essa não, essa está ainda tendo que pagar. É algo que a gente vai ter que cobrar das autoridades, aí, dos prefeitos, porque não tem como, né? Não tem como. Então, por isso que eu acho, a gente está caminhando, obviamente, por uma maturidade. Eu acho que após o dia 7, nós acreditamos que até poderá haver uma prorrogação dessa quarentena, fechamento de comércio, mas eu acho que aí as entidades vão se mobilizar um pouquinho para verificar, obviamente, quais são as ações que o governo tem que ajudar. Para você ter uma ideia, no estado, se você for analisar, a gente tem aí no estado de São Paulo, você pegar todo o estado de São Paulo, uma previsão de perda de mais de 1 milhão de empregos nesse período. Mais de 1 milhão. Estado de São Paulo. Tá? Se você pegar para ABC, né, vamos pegar aí em torno de 10% a 15%. A nossa representatividade é gigantesca em termos de empregabilidade. Nós temos grandes indústrias ainda aqui. Né? Então, para você ver, a nossa região é sempre a primeira a sofrer quando há crise, em todos os sentidos, né? Isso historicamente, né? A gente sempre, nós estamos aqui, fomos a capital do automóvel, mas as montadoras continuam, muitas montadoras ainda aqui na nossa região aqui, e elas que ditam também uma grande parte da riqueza dos empregos que está concentrado, né? Se você pegar em valor adicionado, a gente está tendo. Então, Joaquim, eu acredito que nós temos que pensar em conjunto. Eu acho que a sociedade inteira tem que sentar e precisamos nos mobilizar para vencer essa guerra, tá certo? Nosso papel como associação comercial, nós estamos tentando fazer o máximo possível, conscientização, trabalhando essa questão, mas também a gente precisa aí que as pessoas entendam que é muito sério. Você pega a parte principalmente da periferia, né, um pouco da cidade, você vê muita aglomeração ainda lá. É verdade. Né? É isso que a gente fala. A consciência tem que ser geral. E eu tenho certeza de que vocês vão saber conduzir também, enquanto associação comercial, vocês vão ter um papel preponderante durante e ao final de tudo isso. E eu estou aqui para ajudar, para colaborar, porque eu acho que toda a sociedade, eu como microempresário, a gente tem que ter uma empresinha aí de comunicação para atender esses negócios, me coloco à disposição. Acho que a gente tem que estar junto, e todo mundo vai ter que estar junto num grande pacto. Num grande pacto, sem divergência ideológica, sem divergência partidária, sem aquela mesquinhez da disputa política imediata, que talvez até, eu tenho quase que certeza que as eleições municipais desse ano vão ser adiadas, porque não vai ter como você fazer eleição. Você já está há menos de 6 meses do processo eleitoral. Né? Então, a AGU garantiu lá, a empresa que faz as urnas eletrônicas, mas mesmo assim, eu acredito que vai ser muito difícil a gente ter eleições. O pessoal tem que entender, não vem depois falar, não, é golpe do atual prefeito que quer se perpetuar no poder. Não tem nada a ver. Não é isso. Não é nada disso. As pessoas têm que parar de entender cada gesto como uma jogada política, como se por trás de cada declaração ou de cada afirmação tem algum interesse escuso. Hoje, eu acho que mais do que nunca, isso tem que ser deixado de lado. Esse programa vai ao ar, a gente está gravando, aqui é muito sério, muito transparente. Né? A gente está gravando numa quinta-feira, que é dia 2 de abril, mas o programa vai ao ar pela Eco TV no dia 7 de abril. Você falou do dia 7 aí, vai no dia 8 pela Vox TV. Eu acho que depois desse programa a gente vai ter que gravar um outro já vendo, porque talvez no dia 7 mesmo, o governador Dória tenha que assinar alguma medida, o prefeito Orlando Morando, se Deus quiser, já de volta
lá Tá do de Hospital volta, São né? Luís de São Caetano, está trabalhando, ele continua trabalhando na Não, UTI. O Orlando é incansável, né? O não, Orlando, eu vi a live dele lá falando do Geraldo Repre, do secretário. Você tem que tirar o chapéu também, porque o cidadão está lá e está preocupado com a cidade dele, está preocupado com a população dele, está transmitindo ordens, está governando de um leito de UTI. Não é fácil, não. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e a gente vai voltar a falar no próximo programa, que é dia 14, já com novidades. E você tendo informações aí, pode passar que a gente também coloca nas redes sociais, divulga, porque é o momento de todo mundo estar unido para enfrentar esse problema. Conta com a gente, conta com a Associação Comercial e Industrial São Bernardo do Campo. Também quero aproveitar aí e acredito eu, desejar espero que o Orlando já tenha saído, né, do hospital, nosso prefeito de São Bernardo do Campo, que tem lutado bastante também para que esse vírus não se propague na cidade. Desejo também aí muita sorte, tá bom? E boa recuperação e muito obrigado, viu, Joaquim, por tudo aí, pelo espaço. Eu que agradeço. A gente está junto nesse barco. Obrigado, Tá, Valtinho. okay. Um abraço, obrigado. Walter Moura Júnior, vice-presidente da Ascisbec, Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, falou com você. Para finalizar, em meio a essa confusão toda de contrato de trabalho, demissão, rescisão, suspensão, houve um acordo importantíssimo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul e a General Motors do Brasil, ou GM, só até pouco tempo era GM Mercosul, agora é só GM. Mas eu pedi para o Sidão, o Aparecido Inácio da Silva, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, que gravasse um rápido vídeo explicando esse acordo, que vai valer agora, a partir do dia 14 de abril. Confiram a fala do Sidão. Olá, companheiros. Gostaria de agradecer imensamente a expressiva votação que tivemos online pela primeira vez com os trabalhadores da General Motors. O resultado final, chegamos aos seguintes números: horistas e alguns mensalistas que votaram também no sistema layoff. Então ficaram o número de horista e mensalista que votaram layoff, um total de 5.518 votantes. Sim, 5.257. Não, 261. Home office, que é liderança, gerência e uma parte de mensalista administrativa. 2.184 votantes. Sim, 2.142. Não, 42. Esse é o resultado final, então ficou aprovado o sistema layoff e home office da General Motors, se houver necessidade, a partir do dia 13 de abril, até que a situação se normalize e volte tudo ao status quo, ou seja, que volte à normalidade. Um abraço e, se Deus quiser, sairemos vencedores nessa dura luta que estamos vivendo. Um abraço a todos. Muito bem, e assim a gente encerra a edição de hoje. Eu agradeço muito a sua atenção e conto com ela na semana que vem. Até lá!